Bem no centro do Porto encontramos-nos no Jardim da Cordoaria. Bom, em boa verdade, o nome oficial é outro, é Jardim João Chagas, homenageando desta forma um destacado republicano, um homem que se envolveu na famosa revolta do 31 de janeiro de 1891, aqui na cidade do Porto, e que já depois da implantação da República foi mesmo ministro da Educação. A verdade, contudo, é que a cidade nunca adotou esse nome. Continuou sempre a dar a este espaço a velha designação da cordoaria, recordando que durante muito tempo os cordoeiros, nomeadamente aqueles que anteriormente tinham desenvolvido a sua atividade na extensa praia de Miragaia, se viram obrigados, porque a praia cada vez era mais ocupada pelos estaleiros de construção de embarcações, a procurar um outro espaço amplo, plano, e aqui encontraram esse lugar e, por isso, a cordoaria. A cordoaria que, no entanto, em épocas ainda anteriores, tinha uma outra curiosa designação. Era o olival. Sim, aqui um extenso conjunto de oliveiras que, no entanto, foram arrancadas por volta de 1611, quando foi a sequência da construção do Tribunal da Relação do Porto, e entendeu-se que, junto à relação, deveria haver uma alameda com olmos para que os desembargadores pudessem espairecer, ou então chegar a este edifício da justiça com uma outra dignidade. Certo é que esses olmos aqui plantados nesse início do século XVII irão perdurar bastante tempo. Entretanto, foram envelhecendo, foram morrendo, e quando chegamos ao início do século XIX, já só existia um desses velhos olmos. E que a população se habituara a ver nele um certo significado. Era a árvore da forca. Não porque alguma vez ali alguém tenha sido enforcado, mas ela tinha caprichosamente desenvolvido, paralelo ao seu tronco, um outro ramo que parecia estar mesmo ali a pedir que lhe colocassem a forca. E, por outro lado, não nos podemos esquecer também que estávamos não muito longe do adro dos enforcados, no Campo das Malvas, o sítio onde eram enterrados aqueles que de facto tinham sido condenados à morte, tinham sido enforcados. Esta proximidade, o formato da árvore, fez com que ela ficasse conhecida como a árvore da forca. E diz-se que, a quando do cerco do Porto, entre 1832 e 33, e quando faltava todo tipo de coisas na cidade, cercada, que foi o próprio monarca, Dom Pedro IV, que se encontrava no interior do Porto, que proibiu que esta árvore fosse abatida, porque quase todas as árvores da cidade estavam a ser abatidas para se utilizarem como lenha. Aliás, este aspecto histórico, identitário, esta ligação da cidade a essa árvore, fez mesmo com que em 1939 ela tenha feito parte de uma listagem pioneira a nível mundial de árvores que foram classificadas como património. A cidade sempre foi cuidando o máximo que pôde dessa árvore, que, no entanto, em 1986, já muito velhinha, acabou por morrer. A árvore da forca, aqui no espaço da cordoaria, o antigo olival. Uma árvore que tinha um certo simbolismo. Mas, a propósito de olival, vamos ao encontro de uma outra árvore que tem também um significado muito interessante. Sim, durante muitos séculos, nomeadamente durante a Idade Média, do lado de fora dos muros da cidade, no exterior, nomeadamente da muralha fernandina, desenvolvia-se um extenso olival. Aliás, esse morro que nós hoje conhecemos como o Morro da Vitória, coroado bem lá no alto pela Torre dos Clérigos, durante séculos essa elevação era conhecida como o Morro do Olival.
e era com efeito um extenso conjunto nesse planalto de oliveiras, de velhas oliveiras, tão extenso que se estendia pelo menos até ao local onde hoje nos encontramos. Estamos junto do auditório Carlos Alberto, muito próximo da Praça Carlos Alberto, junto daquela que muita gente entende ser a Rua dos Mártires da Liberdade. Em boa verdade, essa rua que evoca os heroicos liberais que se revoltaram contra o absolutismo em 1828 e que viriam a ser condenados à morte e executados no ano seguinte, 1829, e por isso os Mártires da Liberdade, essa rua só tem esta designação um pouco mais para cima. Aqui, esta artéria, quando sai da Praça Carlos Alberto e se dirige para a Rua dos Mártires da Liberdade, ela chama-se Rua das Oliveiras. Sim, é que o olival estendia-se, pelo menos, até aqui. E por isso, esta árvore, esta oliveira que foi para aqui transplantada há poucos anos, reveste-se de um enorme simbolismo. Não é uma árvore qualquer aqui neste gaveto. Não, ela foi colocada aqui propositadamente por causa dessa simbologia. Uma oliveira, uma velha oliveira que nos recorda o olival e o nome desta rua, a Rua das Oliveiras. Há de resto, na cidade do Porto, outros sítios onde encontramos árvores que têm exatamente essa função simbólica de identificar o topónimo com a árvore que está na origem dessa designação. Vamos conhecer mais um caso bem paradigmático. Encontramos-nos agora junto daquela que é a mais extensa artéria da cidade do Porto, a Avenida da Boa Vista, que, em boa verdade, tem início na Rua da Boa Vista. As duas juntas prolongam-se desde a Praça da República até ao mar, junto ao Castelo do Queijo. O topónimo, tão interessante, Boa Vista, prende-se de resto com o início deste arruamento, bem lá no alto, na Praça República, que no passado se designava Campo de Santo Ovídio, e sítio muito alto onde agentes da cidade muitas vezes iam contemplar a paisagem, e a quinta que lá existia era a Quinta da Boa Vista. Foi aí que começou a ser aberto, nomeadamente no século XIX, esta artéria. O prolongamento em direção ao mar, a partir da Rotunda da Boa Vista, é já praticamente do século XX. E é nesta longa reta em direção ao mar que nós encontramos este espaço muito interessante. O Pinheiro Manso. O Pinheiro Manso é, dá de resto o nome, também aqui uma rua que se prolonga desde a Avenida Boa Vista até à Igreja de Ramalde. E essa rua fazia esquina aqui com a Avenida Boa Vista, naquela que era uma extensa quinta. Uma quinta que, na passagem do século XIX para o século XX, é adquirida por um brasileiro de torna viagem. Alguém tinha feito muito dinheiro no Brasil, que regressa e se estabelece na cidade, o senhor Rocha. E aqui, nessa quinta, vai construir um palacete, um belíssimo palacete, que perdurou até 1971. Um palacete que não derrubou uma enorme árvore que existia nessa quinta, muito próximo da Avenida Boa Vista. Um enorme pinheiro manso, constituído fundamentalmente por dois grandes troncos que formavam como que um grande cogumelo. E por isso há muito que a cidade conhecia este sítio como o do Pinheiro Manso, essa referência absoluta na paisagem. O pinheiro que irá resistir ainda durante algumas décadas, até ao famoso vendaval de 15 de fevereiro de 1941. Não resistiu a essa intempérie e acabou por cair. Mas a marca, a presença do Pinheiro Manso era tão grande que, desde então, nas proximidades, houve o cuidado de plantar outros pinheiros mansos, perpetuando assim este velho topónimo.
Alguns deles, entretanto, também já desapareceram. Vamos já numa terceira geração de pinheiros mansos. Árvores, por isso revestidas de um grande simbolismo, porque nos recordam, tal como a velha oliveira da Rua das Oliveiras, nos recordam, afinal, a origem, a razão de ser do nome deste local. Mas, para lá das ruas e avenidas da cidade, é claro que temos árvores noutros espaços, e se há espaços privilegiados desse ponto de vista, são os jardins. Já estivemos, por exemplo, no Jardim da Cordoaria, a propósito da Árvore da Forca, mas há outros jardins que nos guardam fabulosos exemplares arbóreos, e desde logo, aqui. O Palácio de Cristal, inaugurado em 1865. Os jardins, os famosos jardins do Palácio, concebidos por um arquiteto paisagista, Emílio David, que foi propositadamente contratado pelos responsáveis do Palácio para que os jardins contribuíssem para sublinhar a importância, a qualidade deste espaço, que pretendia não só ser uma montra privilegiada da atividade empresarial da região, mas também aqui, através de grandes exposições industriais, comerciais, agrícolas, divulgar também aquilo que de melhor se fazia em todo o mundo. Mas, para lá dessa atividade empresarial, o Palácio de Cristal pretendia, à semelhança do Crystal Palace de Londres, que o inspirou, pretendia ser um espaço de lazer muito qualificado e, por isso, também tinha um teatro, restaurantes, biblioteca, além de museu e de escola industrial. E tinha, sim, a toda a volta, um espaço verde, que foi então concebido como jardins românticos, por Emílio David, que para aqui vai também conceber ou trazer uma série de árvores exóticas, araucárias, as palmeiras da Califórnia, mas também utilizando espécies autóctones, normais, entre nós, como era o caso das tílias. E a propósito das tílias, encontramos naquela que é uma das estruturas viárias mais conhecidas do Palácio de Cristal, a extensa Avenida das Tílias. Já teve muitas designações, incluindo Alameda Dom Pedro IV. E aqui, ao longo desta avenida, onde as tílias, enfim, nos formam este túnel, muitos acontecimentos tiveram lugar. Era, por exemplo, o espaço de onde partiam os famosos voos de balões. Aqui foram recebidas grandes personalidades. Aqui teve lugar durante muitos anos a Feira Popular do Porto. E, entretanto, desde 2014, a Câmara Municipal do Porto, que tutela e é proprietária deste espaço, passou a organizar a Feira do Livro do Porto, esse antiquíssimo certame cultural tão do gosto dos portuenses. E, dizíamos, a partir de 2014, a Câmara Municipal do Porto passou a organizar esse evento e aqui, na Alameda das Tílias. E passou também a associar este certame a um outro acontecimento simbólico envolvendo as árvores. Sim, também aqui no Palácio Cristal temos árvores desse ponto de vista simbólicas, porque desde 2014, todos os anos, durante a Feira do Livro, uma das tílias desta Alameda passou a ser consagrada a um escritor. O primeiro, em 2014, foi Vasco Graça Moura. Mais recentemente, já em 2022, foi Ana Luísa Amaral, que nos deixou neste mesmo ano. Pelo meio, foram também objetos de homenagem, e temos por isso aqui tílias com os seus nomes: Agostina Bessa Luís, em 2015, Mário Cláudio no ano seguinte, em 2017, Sofia de Melo Breina, em 2018, José Mário Branco, seguiu-se Eduardo Lourenço e Leonor de Almeida.
Em 2021, o escritor homenageado, Atília, que passou a ter o nome de um escritor, foi a de Júlio Diniz. Sim, são já 9 tílias, 9 árvores simbólicas, aqui na Alameda das Tílias. 9, mas não muito longe, na vizinha cidade de Matosinhos. Temos um lugar onde temos 10 árvores simbólicas. Vamos até lá. Bem no centro de Matosinhos, naquela que é conhecida como a Rotunda do Metro, encontramos, com efeito, este espaço urbano bem concorrido, nomeadamente em horas de ponta, como esta. É um espaço que fica localizado muito próximo da estação do metro, da estação da Câmara. Sim, estamos também a poucas dezenas de metros de distância do edifício dos Passos de Conselho de Matosinhos. E este é um daqueles lugares também marcado pela presença de árvores, mas também um bom exemplo de como, por vezes, percorrendo as cidades, contemplando as árvores, nos escapa que muitas delas se encontram em determinados sítios com uma intencionalidade simbólica. Sim, também aqui. Esta rotunda, em boa verdade concebida antes ainda da passagem da linha do metro, apresenta-nos 10 pinheiros. Não é por acaso que são 10. Aqui, no coração do concelho de Matosinhos, estas árvores representam 10 freguesias do concelho. Ou seja, representam freguesias que são hoje cidade, como Matosinhos, Lessa da Palmeira, São Noé em Festa, Senhora da Hora. Outras que são vilas, como é o caso de Lessa do Balio, Custóias, Guifões, Perafita, Lavra e também Santa Cruz do Bispo. 10 árvores no centro do concelho, evocando as 10 freguesias que constituem o território. Mais um caso de árvores revestidas de simbolismo. Mas vamos agora conhecer um espaço de árvores, muitas mais, várias dezenas, que também estão repletas de uma enorme significância. E estes caminhos da história devolvem-nos ao centro da cidade. Estamos, de resto, num dos lugares mais concorridos nos nossos dias no Porto. Entre a Torre dos Clérigos e a Livraria Lelo, dois dos lugares mais visitados no Porto, dois monumentos que atualmente são visitados por mais de 1.200.000 pessoas por ano. E foi aqui que em 2013 surgiu um novo jardim, concebido pelo Gabinete de Arquitetura de Balonas e Manano. São 4.500 metros quadrados e aqui estão 50 oliveiras que vieram transplantadas do Alentejo. E também estas 50 árvores são de um enorme simbolismo. Porque, como eu vos dizia no início deste Caminhos, o atual Jardim João Chagas, o velho Jardim da Cordoaria, que fica aqui mesmo ao lado, durante muitos séculos este espaço foi designado como o Olival. Sim, esse antigo espaço repleto de velhas oliveiras, este planalto que se desenvolvia do lado de fora da muralha fernandina. Essas velhas oliveiras que foram mandadas arrancar em 1611, no tempo do rei Filipe II, que queria criar um espaço mais qualificado para os magistrados, para os desembargadores que utilizavam o Palácio da Justiça, a relação do Porto que ele próprio havia aqui criado. Ora, esse desaparecimento das oliveiras
não foi bem aceito pela cidade. Tinham sido séculos de uma relação próxima do Porto com o olival. E por isso, e apesar de durante os 400 anos seguintes, nenhum aqui destes espaços, nenhuma praça, nenhuma rua, nenhuma viela se chamar Olival, a verdade é que a cidade continuou a perpetuar esse topónimo, nomeadamente através dos estabelecimentos que aqui iam surgindo: a farmácia do Olival, o café do Olival, a drogaria do Olival, o café da Porta do Olival, a fonte do Olival, a farmácia da Porta do Olival. Sim, durante 400 anos, a cidade foi, consciente ou inconscientemente, mantendo esse topónimo. Fazia parte do património, da identidade da cidade. E por isso, quando, 400 anos depois, em 2013, surgiu este jardim, de facto, ele reveste-se de um enorme simbolismo. Porque não foi por acaso que os arquitetos escolheram as oliveiras para aqui colocar. Porque elas têm um profundo significado. 400 anos de resistência depois, o olival está aí, de novo. Uma história de um enorme simbolismo em torno das árvores da cidade. Mas claro que há outras. Mas isso são já outros factos. Também algumas lendas, futuros caminhos da história.